Olá, queridos amigos e amigas, paz e bem para todos. Aqui é Arthur Valadares. Estamos passando aqui no perfil do Meus Livros Espíritas para deixar a nossa contribuição com algumas indicações de livros que realmente foram marcantes e inspiradores para nós. Vamos apresentar aqui então o nosso top 5 de livros que julgamos valeria a pena ler. Nós não temos aqui os livros físicos, né? Até alguns deles que nós vamos citar temos, mas a maioria a gente utiliza agora na versão digital, mas vamos deixar aqui os títulos para que vocês possam depois procurar, seja na versão física, seja na versão digital, em busca desse conteúdo tão valioso que a literatura espírita nos proporciona. E em se falando desses principais livros, né, mais marcantes na nossa trajetória, não poderíamos nos esquecer aqui dos romances de Emmanuel. Todos os 5 romances de Emmanuel são realmente muito especiais, mas vamos selecionar aqui 2 deles para compor o nosso top 5 de livros de indicações. O primeiro deles, obra inigualável, obra mais marcante em nossa trajetória, que revisitamos tantas e tantas vezes, é o livro Paulo Estevão. Fundamental para quem quiser conhecer um pouco mais do que foi o cristianismo em suas origens, os mártires, né, os grandes nomes que tanto nos inspiram ainda hoje. Então fica aí essa sugestão, primeiramente o livro Paulo e Estevão. Dentre os romances de Emmanuel também, um outro que nos marcou profundamente, que nos é muito caro, muito especial, é o livro Ave Cristo, que também fala do cristianismo nascente, embora um pouco mais adiante no tempo, ali por volta do 3º século, quando nós temos os cristãos na região das Gálias, onde depois Allan Kardec viria a nascer, onde depois também o Espiritismo viria a se desenvolver. Traz-nos relatos, acontecimentos do cristianismo também muito marcantes, grandes nomes, grandes heróis e heroínas de nossa fé, que também ali laboraram. Então, dos romances de Emmanuel ficam aí essas 2 sugestões, Paulo Estevão e Ave Cristo. Depois nós vamos resgatar um livro que é até pouco conhecido no movimento espírita, mas que também para nós é um livro muito especial, pelas informações que traz, pelo espírito também que o trouxe, que compartilhou conosco. É o único livro que foi psicografado nessa natureza, livro de romance histórico, por Eurípides Barçanufo, através da médium Corina Novellino, que foi a grande continuadora do trabalho de Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, Minas Gerais. O livro se chama A Grande Espera, e é uma obra muito interessante que também trata daqueles tempos do cristianismo nascente, aliás, até mesmo antes do início da missão pública de Jesus. É uma obra que, inclusive, nos traz algumas informações sobre a adolescência, a juventude de Jesus, antes dele iniciar a sua missão, a sua tarefa pública. Uma obra muito bela também, muito marcante, chamada A Grande Espera. Terceira sugestão que nós trazemos. Um outro livro que também fala desses momentos de desenvolvimento do cristianismo, ali por volta do 3º, 4º século, se não me falha a memória, uma obra escrita por um grande colaborador e continuador da obra de Cairbar Schutel, aqui na região de Matão, Araraquara, que foi o Wallace Leal. Wallace Leal escreveu essa obra chamada A Esquina de Pedra, que também traz um relato histórico dos primeiros cristãos, num momento ali muito importante da história do cristianismo, em que a gente tem realmente um caminho que vai se estabelecendo e que haveria de moldar muito do entendimento cristão ao longo dos séculos posteriores, Por isso o nome de A Esquina de Pedra, essa virada, essa guinada do cristianismo, infelizmente com alguns desvios também que foram sendo construídos ao longo dos séculos. Mas relata-se ali a experiência de alguns dos cristãos ali na região da Capadócia e em torno, e é muito bela também a obra, muito inspiradora do que seja essa vivência cristã, tanto mais próxima quanto possível daquela originalidade, daquela pureza original do Evangelho de Jesus. Então fica aí a nossa 4ª sugestão, o livro A Esquina de Pedra. Vocês percebem que no top 5, os 4 primeiros giram em torno do cristianismo em suas origens. Mas nessa 5ª posição, não que as posições signifiquem propriamente o grau de beleza da obra, ou em que posição ela estaria em termos de melhor ou pior, não, a gente só juntou aí essas 5, mas na 5ª posição nós teremos também uma obra que foi muito marcante para nós, não poderíamos deixar de mencionar aqui esse escritor que basicamente moldou o nosso início no Espiritismo, Nós começamos lendo as suas obras antes mesmo de irmos às obras básicas, as obras de Kardec, que foi conhecido também esse escritor como
o apóstolo do Espiritismo. Refiro-me aqui a Leon Denis. E todas as obras de Denis são fantásticas, né? Nós poderíamos aqui mencionar o Grande Enigma, o Problema do Ser, do Destino da Dor, o Porquê da Vida, mas vamos selecionar essa em específico, foi a primeira que lemos, foi uma obra muito marcante para nós, assim como foi também para Eurípides Barçanufo, né? Foi inclusive a obra responsável pela conversão de Eurípides Barçanufo ao Espiritismo, que é a obra Depois da Morte. Ela que nasce como uma obra que tinha essa finalidade de ser uma síntese, uma espécie de resumo da doutrina espírita, e Leon Denis consegue fazê-lo de maneira magistral, numa obra dividida em 5 partes, que inclusive temos realizado um estudo dela lá no canal do NEC Paulo de Tarso. Então, nessa quinta sugestão aí, nós trazemos o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Esse é o nosso top 5 por hora. Claro que muitas e muitas obras ficaram aí de fora, mas com essas leituras certamente vocês poderão extrair aí muitas reflexões, muita inspiração para a caminhada e para a nossa vivência cristã e espírita nos tempos atuais. Que Jesus, que Kardec, que Denis, que todos esses grandes nomes que foram aqui lembrados possam nos inspirar sempre. Fica aqui a nossa sugestão e os nossos votos de muita luz e muita paz na caminhada de cada um de vocês. Mais uma vez, a todos, paz e bem.